Olá pessoal, eu me chamo Carla Lidiane Miller Moritz, sou analista de negócios na SCI Sistemas Contábeis e hoje eu venho falar com vocês sobre algumas mudanças que nós vamos ter na FD Reinf para o ano de 2021. Recentemente foi publicado o layout 1.5 da FD Reinf e também o manual de orientações da FD Reinf UMOR. As novidades que nós temos são referentes ao evento R2055 de aquisição de produção rural. Então, vamos abordar alguns pontos importantes para a gente entender sobre esse novo evento. Então, como a gente comentou, o R2055, ele é um evento para você declarar a aquisição de produção rural. Então, você vai entregar todas as informações relativas a esse tipo de compra. Então, quem vai entregar esse evento é a empresa que compra, a empresa que consome produtos rurais, seja ele de pessoa física ou segurado especial, independente de a operação ter sido realizada diretamente com o produtor ou com um intermediário pessoa física, mesmo que essa produção seja isenta. Também temos o caso da pessoa física, na qualidade de intermediário, que compra a produção de um produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda a consumidor final, de pessoa física ou segurado especial, também, mesmo que a venda seja isenta, porque nós temos um indicador, nós vamos ter um indicador na FD Reinf para poder dizer que essa venda é isenta. Nós temos também a questão das entidades inscritas no PAA, que compram produtos de produtores rurais, também no âmbito do PAA, seja o produtor uma PF ou uma PJ. Também, mesmo que a produção seja isenta, você vai ter que declarar. E por fim, tem a questão da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que compra produtos de produtor PF ou PJ destinado ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Também vai ter que ser declarado mesmo que a produção seja isenta. Muda alguma coisa com relação à data de envio? Não. Esse envio você vai fazer junto com os demais eventos até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do 299, que ocorrer primeiro como já é hoje, Então, assim, enviei os meus eventos, eu envio esse evento junto antes de fazer o fechamento e a data de entrega da Reinf é dia 15. Então, tudo isso teria que acontecer até o dia 15. Toda a aquisição de produção rural realizada por qualquer um dos obrigados antes citados tem que ser informada. Isso independente de ter retenção da contribuição previdenciária, por exemplo, dando um exemplo aqui, o produtor é optante pela folha de pagamento. Nesse caso, ele não paga pela comercialização, mas mesmo assim ele vai ter que ser declarado. Nesse caso, dentro da Reinf, vai haver uma opção para você dizer que esse contribuinte, ele paga sobre a folha de pagamento, então a Reinf ela não vai fazer os cálculos ali das contribuições, mas mesmo assim precisa declarar e precisa dizer que esse produtor ele opta pela folha. Basicamente, você não vai precisar dizer todos os dados da sua nota fiscal, é uma coisa um pouco mais sucinta, Então, quando você vai declarar, você vai enviar somente os dados principais, o valor da contribuição previdenciária, do RAT, do Senar e da CPRB. Tudo isso vai depender do indicador que você vai usar na hora de declarar esse documento fiscal. Falando um pouco do produtor rural, parte de CPF e CNPJ, A gente sabe que a gente tem a questão do produtor rural que tem CPF e ao mesmo tempo CNPJ. Bom, nesse caso o que acontece? A identificação do produtor rural, ela é feita dentro de uma tag chamada número INSC-PROD, da Reinf. Nesse campo, a gente vai dizer se eu estou declarando um CNPJ ou um CPF. Quando um produtor rural é uma pessoa física, mesmo que ele tenha um CNPJ, a gente vai declarar pelo CPF. Então, isso já vai ser tratado nos sistemas, Se vocês observarem o manual, vocês vão ver também que existe uma situação onde aparece o CAEPF. Então, como é que funciona a questão do estabelecimento comprador CNPJ CAEPF? Então, a gente tem uma tag dentro da Reinf, que é TP INSC Adquirente, que é a identificação do adquirente de produtor rural, que é o tipo da inscrição do comprador. Nesse caso, ele pode ser preenchido com um CNPJ ou com um CAEPF. Onde, se o adquirente for uma PF, nós preenchemos o CAEPF, mesmo que tenha um CNPJ. Já se o estabelecimento comprador do produtor rural, pessoa jurídica, se for mesmo uma pessoa jurídica, aí ele é identificado com um CNPJ. Bom, como a gente já comentou antes, você vai enviar as informações de maneira mais sucinta, não precisa dizer número de nota, data de nota, nem nada disso, apenas os dados das contribuições, Então, você encaminha o evento, só que você vai encaminhar ele para cada estabelecimento e cada produtor. Então, você tem uma matriz e filial?
já vão ser 2 eventos. Você compra de 3 produtores, a matriz comprou de 3, são 3 eventos. A filial comprou de mais 3, são mais 3 eventos, um total de 6 eventos. Ah, comprei 2 vezes no mês do mesmo produtor, vou ter mais eventos por isso? Não, eu sempre junto por estabelecimento e produtor. Então, quando a gente faz o envio ele é sempre totalizado por estabelecimento e produtor. Então, você pode ter informações de aquisição diversas ocorridas no mesmo período de apuração de um mesmo produtor. Então, a gente soma. Então, comprei de um mesmo produtor, tudo isso eu junto em um mesmo evento, né? Mesmo estabelecimento, mesmo produtor é um evento só. Dentro desse evento vão estar todas as informações somadas. É um pouquinho diferente do S1250 que era totalizado, mas assim, você não perde nada em termos de informação. Como eu comentei antes, nós também vamos ter a tabela de detalhamento de informações. Então, dentro desse evento, eu posso ter vários detalhamentos de informação, né? Então, aqui está a tabela de aquisição de produtor rural. Quem quiser ver, está dentro do layout da Reinf. Entra lá no 2055 que vocês vão ver. Então, nós temos todas essas opções aqui. Cada opção, né? É claro que um evento ele não vai ter todas essas opções dentro dele, porque ele vai... Se o produtor rural, por exemplo, ele é pessoa jurídica, ele só pode usar uma determinada quantidade de indicativos, não pode usar todos. Se é pessoa jurídica, tem outros, então você nunca vai usar a quantidade máxima. É importante saber disso porque, às vezes, você pode ter para um produtor mais de uma situação, pode ter uma isenção, uma outra situação que não é isenta, então vai ter mais do que um indicador, né? Então, dentro de um evento, a gente vai separar por produtor, por estabelecimento e dentro vão estar as situações que aconteceram com aquela compra. E se eu precisar fazer uma retificação, o que acontece? Se você precisar fazer uma retificação, uma inclusão ou uma exclusão parcial ou total de um evento que no passado foi enviado pelo e-social, o manual ele nos traz algumas regras. Então, nas competências em que a prestação das informações se deu originalmente por meio do S1250, a retificação, a exclusão, a inclusão, né, ela tem que ser feita pelo 2055 da Reinf. Então, mesmo que você precise alterar uma informação do passado, a partir da entrada em vigor do 2055, você começa a fazer pelo 2055. Então, o 2055 começa ali em maio, né? Preciso retificar uma informação de janeiro, que é de antes da entrada do 2055. Então, você vai fazer pelo 2055, se você perceber que precisa fazer essa alteração lá depois que o 2055 já entrou em vigor. Então, imagine que é uma data de corte. Entrou o 2055, tudo que precisar ser mexido, seja de data anterior ou de data posterior, será feito pelo 2055. A EFD Reinf, ela não vai acessar as informações que anteriormente foram prestadas pelo e-social, por isso que precisa ser feito pelo próprio 2055. Só que essas informações do passado, elas estão válidas, você não precisa mexer em algo que não há necessidade de retificar ou modificar. Como eu comentei, tudo que acontece depois da entrada do 2055, que precise ser mexido, será pelo 2055, para você também não ficar um pouco num lado e um pouco no outro, fica tudo por um canal só. Preciso fazer uma modificação, uma retificação, uma inclusão ou uma exclusão do que no passado foi enviado via 1250, né, S1250. Então, você vai enviar as informações pela FD Reinf, todas as informações daquele período pela FD Reinf, para que a FD Reinf veja como é que deve ser calculado essa situação atual, como é que é o certo agora, depois da modificação. Então, você vai ter que também, né, tem um procedimento aqui, né, você vai usar o e-social sim, só que a empresa ela faz 2 procedimentos, né? Um no e-social e um na Reinf. Então, a gente já sabe que o resultado final de como tem que ser enviado pela EFD Reinf. Mas e o que eu mandei no passado pelo e-social? Você vai usar o e-social. No e-social tem que ser informado que a apuração referente ao evento 1250 enviado deve ser excluída no movimento encaminhado da CTF Web. E após esse procedimento no e-social, você envia as informações corrigidas na EFD Reinf. Então, você retira do e-social e depois manda tudo de novo, tanto que tá certo quanto que você alterou pela EFD Reinf, né? É como se apagasse e jogasse um novo, né? O procedimento de exclusão de informação do movimento encaminhado à DCTF Web é feito pelo evento S1299 e não pelo S3000. Qualquer dúvida, olhar no manual do MOS, tá escrito isso lá. A primeira informação enviada pela EFD Reinf num determinado período de apuração tem que ir como arquivo original e não retificação. Então, por exemplo, isso mesmo que seja uma retificação de uma informação inicialmente enviada pelo e-social. Então, por exemplo, eu comecei a enviar os meus eventos R2055 e eu cheguei lá no mês de agosto e eu percebi que eu preciso fazer uma modificação de um evento que eu mandei em janeiro.
que na época foi pelo 1250. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer a exclusão, que a gente comentou no E-Social, vou fazer o envio todo de novo pela REINF, só que na REINF eu envio ele com um evento original. Por quê? Porque apesar de ser um período que eu já enviei, eu estou enviando numa plataforma totalmente diferente, eu estou mandando numa declaração diferente, então a REINF nunca recebeu aquela informação naquele período. Para ela, isso é novo. Por isso que não vai como retificação, porque são eventos diferentes. Se houver uma retificação ou exclusão ao que foi enviado pelo E-Social, devem ser enviadas as EFD-REINFs com todas as informações que devem permanecer válidas no período de apuração. Caso o objetivo que você queira seja uma exclusão total das informações enviadas pelo E-Social, realmente preciso retirar tudo, então a empresa vai fazer apenas o procedimento de exclusão do movimento encaminhado a DCTF pelo E-Social e não vai enviar nada para a FD-REINF justamente porque não precisa, né? Se quer excluir tudo. E os eventos enviados ao ambiente nacional do E-Social, período de vigência do E-Social, permanecem válidos, né? E como eu comentei, eles não são transferidos para a FD-REINF, mas eles permanecem válidos. Então, assim, eu não mandei tudo certo, não preciso alterar o que está no passado. Então, ok, continua dali para frente. Se precisar, vai no E-Social, exclui e manda de novo o que é o novo, que é o correto pela FD-REINF. Esse era o nosso recado de hoje, tá? Sobre as alterações da FD-REINF para 2021. Eu espero que isso tenha esclarecido algumas dúvidas e novidades nós vamos estar divulgando aqui para vocês. Muito obrigada!